Amém? Você que trouxe sua Bíblia, abre por favor, lá em Eclesiastes 5. Você que não tem a Bíblia física, você pode abrir no seu telefone. Tem um aplicativo da igreja também, só você procurar lá na sua loja de aplicativo, Igreja Braços do Pai. Lá tem uma Bíblia totalmente gratuita, assim como o aplicativo. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida, sobre como nós temos vivido. E quem está feliz aí, dá uma glória a Deus. Alguns nem tantos, né? Ontem uma boa parte ficou cansada, né? Ficou triste, mas tudo bem. Mas eu quero falar algo. Eu estava indo para a igreja hoje e vi algo que me deixou meu coração triste. Eu vou falar algo muito sério, né? E a gente brinca, a gente gosta muito. E nós sabemos que o futebol, ele é da cultura do brasileiro. O futebol, o esporte, ele é algo que grande parte da nossa nação pratica, torce e por aí vai. E como todos nós sabemos, ontem teve a final do campeonato, o Atlético acabou perdendo. E meus irmãos, a quantidade de pessoas que eu vi brigando por causa de zoação, por causa de tiração de sarro, foi uma coisa que eu fiquei horrorizado. Meu irmão, quero deixar claro aqui para você que você assistir, você torcer e o estágio não é errado. Inclusive os homens aqui da igreja fez isso. No último clássico nós estivemos aqui vendo o clássico juntos, de forma tranquila, sem briga, sem palavrão, sem nada. Mas o que tem acontecido hoje dentro das igrejas é que nós estamos deixando a cultura humana entrar aqui dentro. Eu não estou falando simplesmente da Igreja Braço do Pai, estou falando da cultura nacional. E eu vi ontem pessoas, amigos, familiares brigando por causa de uma zoação. E aqui eu quero te dar um conselho. Você pode brincar, você pode zoar, você pode ali tirar uma onda com aquele amigo que perdeu, que você sabe, mas entenda algo. A ética e o respeito nunca pode ficar de lado. Brinque com quem te deu liberdade e saiba brincar. Não brigue, não perca amizade, não perca o vínculo familiar. E acima de tudo, não perca aquilo que o suor do seu rosto te deu, que é o seu salário, investindo em apostas nessas coisas. Tem pessoas, famílias acabando, porque elas acreditam que aquilo que elas investiram vão dar retorno. E eu conheço duas pessoas que ontem investiram mais de R$1.500 na vitória do Atlético e perderam. E tem filho pequeno em casa e não tem de onde tirar o sustento. Então, cuidado com a cultura humana. Cuidado com aquilo que as pessoas têm feito, que eu e você acha que não tem nada a ver. Entenda que eu e você, nós somos cidadãos celestiais. E a nossa cultura é o céu. Então tudo que você for fazer, lembre-se e veja se é para a glória de Deus. Eu brinco, eu gosto de zoar, tem alguns irmãos aqui da igreja que a gente brinca, mas eu nunca faltei com respeito com eles e nem eles comigo. Então saiba fazer, não faça como lá fora, porque eu e você, nós temos que ser exemplos para aqueles outros. Não deixe a sua família por causa de um esporte, por causa do seu time. E se é algo que você está fazendo, se você faz, que o diabo está roubando o que você tem de mais importante. Amém? Vamos para a palavra? Eclesiastes 5, do 1 ao 7, diz assim: guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim seja poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão e das palavras. Quando a Deus fizer algum voto, não tardeis em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos o que votares, paguei-os. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consista que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, porque razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos. Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também na multidão das palavras, mas tu teme
a Deus. Meu irmão, como eu comecei a falar aqui, nós, infelizmente, estamos vendo nos dias de hoje, na igreja brasileira, a cultura humana começar a entrar na igreja e começar a tomar forma. E isso tem se tornado cada dia mais muito alarmante, porque cada dia que passa nós estamos vendo o cristianismo, a religião fraca. Pessoas que entram na igreja, participam do culto, mas não cultuam. Pessoas que vão na igreja todo culto, mas lá fora a vida não muda em nada, que continua pecando, que continua fazendo as coisas que desagradam a Deus. E o Senhor nessa noite, Ele colocou algo no meu coração e eu quero trazer para vocês. E quando a gente fala sobre a cultura humana, meu irmão, não é algo simples, porque nós estamos falando principalmente no Brasil, desde quando o Brasil foi descoberto. Então nós, desde aquela época até hoje, mais de 2025 anos, nós temos uma cultura que está impregnada em nós, no nosso sangue. Então, de forma natural, nós brigamos contra a corrupção, nós brigamos contra a infidelidade, nós brigamos contra o roubo e tantas coisas que de alguma forma assolam a nossa nação. E hoje, quando nós vemos uma pessoa honesta, nós até assustamos, porque nós falamos, opa, esse daí é muito diferente. Porque o normal em nossa sociedade é ver pessoas que roubam, que mentem, pessoas infiéis à esposa, ao marido, pessoas que não estão nem aí para os filhos. E isso é muito triste, porque Deus nos deu ensinamento para que nós possamos criar a nossa casa e conviver em sociedade. Mas para o povo cristão, para os filhos de Deus, isso é um pouco mais alarmante, porque nós estamos vivendo de uma forma que nós achamos que não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos. Nós conhecemos pessoas que estão em adultério, mas estão em cima do altar. Nós conhecemos pessoas que têm uma boca torpe, que fala palavrão, que mente, mas está aqui em cima. Por quê? Elas apenas falam, mas não vivem. E o Senhor não nos chamou apenas para falar, mas o Senhor nos deu uma direção. E essa direção, muitos de nós estamos perdendo por fato da gente estar mais atrelado à cultura do ser humano. E se a gente for um pouco adiante, meu irmão, nós estamos vendo igrejas colocando a cada dia mais a doutrina humana à frente da doutrina bíblica. E nós estamos vendo por aí igrejas falando que não pode usar calça. E eu não quero aqui fazer uma crítica, porque cada igreja entende. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, que essas doutrinas humanas estão tirando do coração das pessoas a doutrina que verdadeiramente importa. Não estou falando que se você faz parte de uma igreja e que lá fala que você não pode ver um jogo, ou que você não pode usar calça, ou outra coisa, você tem que obedecer aquilo porque você decidiu estar ali. Mas entenda que aquilo ali não é a sua regra de fé. A sua regra de fé é a Bíblia. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. E Deus, Ele me trouxe no coração esse texto de Eclesiastes 5. E depois eu peço que você leia na sua casa. Eclesiastes é um livro que toca muito o meu coração. É um livro que fala um pouquinho de tudo, mas é muito profundo. E como nós lemos ali, o texto ele alerta um pouco sobre a importância do culto público, né? Ele explica que nós precisamos estar com um coração aberto para cultuar o Senhor. E ele fala também que não podemos fazer isso de qualquer forma. Infelizmente, meu irmão, isso tem acontecido de forma desenfreada. Sabe, o que nós estamos vendo hoje dentro da igreja são pessoas hipócritas, que aqui, a pastora Natália até fala, né, coloca a roupinha de ver Deus, chega aqui, canta 2 canções, 3 canções, mas a partir que acaba o culto, ela sai da igreja, a vida delas continuam a mesma. E isso tem trago para as pessoas uma forma de entender que Deus agrada aquilo, uma forma de as pessoas viverem de qualquer forma, achando que está tudo bem. E meu irmão, não se assuste, porque as coisas vão piorar. Mas o alerta é para mim e para você, que nós não podemos estar no meio dessas pessoas que não estão nem aí. Deus nos chamou para que a gente fosse diferente. Deus nos chamou para que a gente fosse a luz no meio da escuridão, o sal dessa terra. Só que se nós vivemos de qualquer forma, nós não vamos conseguir ser. Porque ser sal fala em ser diferente, em tomar decisões diferentes, em pensar diferente, em se vestir diferente, em criar os filhos, ter a comunhão com os irmãos de forma diferente.
Eu sei que todos nós temos erros e isso nunca vai mudar. Minto, um dia vai mudar porque o Senhor vai vir nos buscar. Mas até lá nós vamos errar, nós vamos pecar. Sabe, mas o problema é que tem muitas pessoas fazendo isso de forma natural. Pessoas pecando e falando assim, não, eu vou pecar porque lá na frente o Senhor já me perdoou. E cuidado com a sua falta de temor. Cuidado com aquilo que você tem entregado a Deus. E eu quero te lembrar de Caim. Sabe, olha que algo interessante, o Senhor ele pediu uma oferta. Todo mundo aqui conhece a história de Caim e Abel? Sim, né? Então ali o Senhor ele pede uma oferta. Fala assim, ó, vai lá, tira um pouquinho do melhor que você tem e me entrega. E meu irmão, o que aconteceu? Um entregou do bom e do melhor e o outro entregou o que ele achou que era bom. Ele falou assim, não, isso aqui está suficiente. E aqui nós aprendemos algo, meu irmão, e o texto fala sobre isso, sobre a gente parar e escutar. Enquanto o texto fala que a gente deve cultuar, que é melhor a gente ouvir do que sacrificar, ele está falando a seguinte coisa, irmão, é melhor você obedecer do que sacrificar de qualquer forma. E quando a gente para ver a história de Caim, nós vemos que Caim foi desobediente, porque o irmão dele entregou o melhor para Deus, só que ele entregou o que ele achou que é melhor, e aqui nessa circunstância tem uma diferença muito grande, do que é o melhor para Deus, do que eu achar o que é melhor para Deus, e muitos de nós estamos entregando para Deus o que nós achamos que é o melhor, e aí existe um perigo muito grande, porque o pecado entra. Então nós vemos que entre Caim e Abel existiu uma diferença muito grande, que foi a desobediência a Deus. Deus deu uma ordem direta, ele falou assim, ó, pega o que você tem de melhor e me entrega. E sabe o que é interessante, meu irmão? Em nenhum momento o texto fala assim, ó, me entrega mais, me entrega o que você tem de maior valor, me entrega a maior quantidade. Não, ele fala, me entrega o que você tem de melhor. E muitos de nós estamos achando que entregar mais coisas para Deus é aquilo que Ele vai aceitar. Só que Deus não quer a grandeza do que você vai entregar, mas Ele quer a pureza do que você vai sacrificar. E quando você entende isso, você começa a abrir a sua mente para aquilo que Deus quer na sua vida. E quando nós permitimos que o Senhor purifique o nosso coração, quando nós permitimos que o Senhor nos toque, nós vamos começar a viver uma vida de obediência a Deus. E meu irmão, é algo tão alarmante, porque nós fazemos isso de forma natural, nós fazemos isso de forma alegres, contentes, achando que isso é normal. Sabe, muitos de nós pedimos um avivamento, muitos de nós pedimos para que o Senhor nos toque a nossa nação e mude, mas sabe o que é o nosso problema? Nós estamos esperando que os políticos mudem a nossa vida, quando só Deus pode fazer. Sabe, nós estamos esperando que aquele nosso vizinho pare de fazer o que ele faz de errado, mas nós não estamos olhando para o nosso próprio erro. Sabe, nós estamos colocando nossos filhos nas mãos de qualquer um e deixando eles serem educados por um telefone. E o que é que você está achando que você está fazendo para contribuir com o futuro da nossa nação? Sabe, tem pessoas que não têm a decência de olhar, parar e assumir os seus erros. E o que nós vemos mais hoje em nossa nação é pessoas justificando os seus próprios erros. Eu quero te ensinar algo aqui que você precisa levar para a sua vida inteira. Eu aprendi isso um tempo atrás com a minha esposa, que é assim, erros você não justifica, erros você assume e conserta. Eu era mestre de justificar erro, meu irmão. Eu estava errado, eu falei, não, mas é por causa disso, Ela falou assim, pô, que é isso? Não vou nem conversar com você não. Você está justificando, você não está reconhecendo. E com Caim foi dessa forma. Apenas um ato dele não obedecer a Deus trouxe todo o pecado. Ele assassinou o seu irmão, ele foi marcado, ele foi amaldiçoado, ele perdeu a comunhão, ele perdeu os seus pais, simplesmente por querer fazer diferente daquilo que o Senhor pediu. E hoje no Brasil nós estamos vivendo um pico extremo de religiosidade dentro das igrejas. Como assim religiosidade, Israel? As pessoas acham que ser religioso é você vir no culto ao domingo. Não, isso não é ser religioso. Mas quando as pessoas permitem que a cultura humana sobressaia a cultura de Deus, as pessoas se tornam religiosas. E essas pessoas começam a ser guiadas por homens e mulheres, e não pelas palavras de Deus. E meu irmão, quero deixar bem claro, existem homens e mulheres de Deus, e aqui nessa casa tem vários. E esses homens contribuem com o meu e com o seu crescimento, nós precisamos estar perto dessas pessoas, amém? Só que entenda algo, a palavra da verdade não está sobre essas pessoas, a palavra da verdade é a Bíblia.
E se essas pessoas errarem e você não estiver de alguma forma em conexão com Deus, você vai errar da mesma forma. E o que nós achamos é que o ser humano, os nossos pastores, os nossos líderes, são pessoas que não vão errar. E eles vão errar porque, como eu e você, eles são seres humanos. E a diferença de um homem temente a Deus e um homem que apenas fala ser e não é que o erro, muitas das vezes, é deixado passar. Olha, eu quero trazer a sua atenção para essa palavra. Eu quero trazer você a refletir, eu quero trazer você a entender como tem sido a sua vida nesses dias. Você é um ministro do Evangelho, amém? Você é sal dessa terra, amém? Então a sua casa, a sua família precisa que você exerça isso. Só que isso não vai acontecer se a sua vida estiver de qualquer maneira. Sabe, tem pessoas querendo viver os milagres maravilhosos de Deus, mas não estão dispostos a ter uma vida com Deus. Muitos de nós queremos ir ao Senhor e falar: Senhor, me dá. Mas na hora que o Senhor fala assim: filho, me dá um pouco da sua obediência, nós falamos: não, para mim custa muito. E esse evangelho é um evangelho mentiroso. Esse evangelho é um evangelho que não dá certo. O evangelho que o Senhor nos ensinou é para que eu e você, nós precisamos arrepender e entregar tudo. Esse é o evangelho, simples, objetivo. Só que nós, com a nossa humanidade, com a nossa deficiência, nós estamos tratando o cristianismo como uma religião comum, onde cada dia que passa, homens têm colocado suas ideias aqui dentro. E meu irmão, cultos vão ter, ideias de cultos vão ter, a criatividade vai ter, e tem que ter mesmo. Sabe, se você tiver uma ideia que a gente possa unir ao que a igreja pensa, para a gente poder alcançar pessoas, traga até nós. Mas entenda algo, que o evangelho não é para ser simplesmente atrativo, mas sim transformador. E hoje nós estamos vivendo um evangelho simplesmente atrativo, onde existem shows gospels, onde existem celebridades gospels, e eu não tenho nada contra, só que essas pessoas têm sido adoradas ao invés de adorar ao nosso Criador. Muitas pessoas não vão à igreja porque na igreja não tem um telão de LED, porque na igreja não tem um louvor legal, porque na igreja não tem uma estrutura boa. Mas será que nós estamos indo à igreja para cultuar uma estrutura ou a Deus? Eu fico imaginando os discípulos que não tinham nada, tinham que caminhar milhares de quilômetros a pé para chegar em um local e pregar a palavra de Deus. E aqui nós achamos que era fácil. Aqueles homens sentiam dores no corpo, dores nos pés, até mesmo porque não tinha tecnologia que nós temos hoje, de calçados avançados. Eles não tinham tecnologia de carros, não tinha tecnologia de várias coisas que nós temos hoje. Ou você acha que os discípulos abriam o telefone, chamavam o iFood e chegava lá um sanduíche para eles? Sabe, meu irmão, nós estamos tão, desculpa a palavra, nós estamos tão frouxos na fé. Nós estamos tão relaxados porque nós olhamos para as pessoas, apontamos elas, mas não temos a capacidade de fazer nada para mudar o que está à nossa volta. Sabe, o maior problema disso é que nós estamos aceitando isso dentro da nossa igreja, nós estamos aceitando isso dentro da nossa casa, e nós estamos aceitando isso conosco mesmo. Sabe, tem hoje, se você for em 10 igrejas hoje, 8 igrejas estão falando sobre política em cima do altar, e não que seja errado, mas a igreja não foi feita para falar de política. A igreja foi feita para falar sobre a salvação. Hoje nós estamos na igreja e as músicas que estão sendo cantadas são músicas sobre autoajuda. Mas a música não foi feita para simplesmente ser autoajuda, mas sim para exaltar e louvar a Deus. Hoje nós estamos vendo a cultura gospel tomando uma iniciativa muito grande. E meu irmão, isso é maravilhoso, mas sabe qual é o problema? É só iniciativa, a transformação não chega. Nós estamos vendo festival gospel, nós estamos vendo marcha para Jesus, e isso é maravilhoso, o evangelho tem que chegar. Mas sabe qual é o problema, meu irmão? Nós estamos achando comuns que as ideias humanas estejam acima das ideias bíblicas. E nós precisamos parar, voltar e olhar para Deus e pedir: Senhor, me molde, me mude. Sabe, meu coração dói demais, meu irmão, quando eu vejo homens, pais, mães, deixando que os seus filhos sejam criados pela escola. Ontem nós estávamos conversando sobre filhos, sobre criação, e para quem não sabe, eu vou ser pai em fevereiro. A Antonella nasce,
nossa primeira filha, mas eu convivo há muito tempo com os meus sobrinhos. E eu escuto muitas pessoas falando assim, não tem que ter filho não, porque filho só dá trabalho, no mundo está muito difícil, e de alguma forma isso é verdade. Mas quando as pessoas falam isso, elas esquecem que os filhos são de Deus. E o meu coração e a minha oração é para que Deus cuide da minha filha. E meu irmão, eu tenho um coração de entender que o Senhor me deu, que o Senhor nos deu, Ele vai cuidar. Tanto que hoje, sem minha filha nascer, eu já oro pelo esposo dela. Eu já oro pelo emprego dela, pela faculdade dela. Porque não é sobre Israel, não é sobre a Natália, mas sim sobre o que Deus quer fazer através da vida dela. E sabe, todos nós aqui, se eu perguntar aqui, o que você quer do futuro? Você quer um futuro melhor? Todo mundo, sim. Mas o que você contribui para isso? O que eu contribuo para isso? Sabe, eu não estou aqui para meter o pau em você, não estou aqui para trazer uma palavra, simplesmente para chegar em você e te machucar, não. Eu estou aqui para te trazer uma palavra de desconforto, para que nossos olhos possam ser abertos. Sabe, meu irmão, nós estamos vendo aí pais que vão na escola quando é chamado e brigam com os professores. Nós vemos hoje pais que estão deixando os filhos 1, 2, 3, 4 horas na frente de uma tela de um telefone. E aí que infelizmente entra pornografia, é corrupção. E quando acontece alguma coisa, nós falamos assim, por que Deus? Isso tem acontecido porque eu e você, nós não temos assumido a nossa responsabilidade. É muito fácil, meu irmão, eu olhar para os erros que acontecem na sociedade e falar assim, isso é culpa do fulano, isso é culpa do Beltrano. Mas sabe o que nós deveríamos estar fazendo nessa sociedade? Isso é culpa minha. Eu não tenho me posicionado como um cristão verdadeiro. Eu não tenho posicionado como filho de Deus. Sabe, isso tem entristecido o coração de Deus. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Davi que a Bíblia nos fala que é um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi tinha uma mão tão suja de sangue, que ele não pôde construir o templo. Isso nos mostra que nós precisamos ter o nosso coração puro e quebrantado. Sabe, se a gente for olhar para Davi, meu irmão, como os nossos olhos, Davi não seria ninguém, porque era um homem que cometeu muitos erros. Mas aos olhos de Deus, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Só que se a gente voltar um pouco, a gente vai olhar para Saul. Saul foi um rei, o primeiro rei de Israel. E aquele homem foi ali estipulado, foi ali colocado por Deus. Mas ele decidiu desobedecer a Deus. E a desobediência de Saul causou a sua destruição. E se a gente vê a história de Saul, em momento nenhum ele tem a humildade de reconhecer o seu erro. E ele fez de tudo para tentar vencer aquilo que estava atrasando ele. E nós somos da mesma forma. Sabe, nós olhamos para as pessoas, nós olhamos para os outros, nós olhamos para a igreja e apontamos erros, mas não temos a humildade de reconhecer o que nós precisamos mudar. Sabe, hoje nossas casas estão sendo conduzidas, ensinadas por coaches, por palestras, e meu irmão, eu não tenho nada contra isso. Eu faço curso, eu busco conhecimento, isso é maravilhoso. Mas deixa eu te falar, não permita que homens e mulheres que são famosos conduzam a sua casa. Mas se volte para a Bíblia, porque a partir do momento que eu e você permitimos que a Bíblia conduza a nossa casa, você vai ser um homem, uma mulher de sucesso. Nós estamos correndo atrás de grandes bênçãos financeiras, quando nós deveríamos estar correndo atrás de bênçãos espirituais. Sabe, meu irmão, eu sonho para um dia para ver a igreja brasileira unida em um só propósito. Uma igreja onde o campo da teologia não passa apenas de ideias, e onde a Bíblia seja o centro. Mas sabe o que tem acontecido hoje entre os irmãos? Uma guerra de ideias, uma guerra de ideologias. Se a gente for aqui na esquina, ali daqui a pouco passa um monte de irmão com a Bíblia debaixo do braço. E se você parar para conversar com elas 10 minutos, ou você vai ficar nervosa com ela, ou ela nervosa com você. Sabe por quê? As ideias delas são diferentes. E não há nada de errado em ter ideias diferentes. Mas o problema é que nós não conseguimos unificar as nossas ideias de forma bíblica.
E a verdade é que Deus dá uma revelação especial dele para cada um de nós. Mas se isso acontece é para que a igreja de Cristo seja edificada. Sabe, e tudo isso nós estamos vivendo, a cultura humana, a cultura que tem invadido a igreja, o que os homens pensam, tem criado em nós uma inversão de papel. E essa inversão de papel tem destruído muitas famílias. E se você não sabe, uma das bases do Evangelho é a sua família. É o homem, a mulher e os seus filhos. E por que você acha que a família hoje é tão atacada? Por que você acha que o homossexualismo hoje ele tem crescido tanto? E olha, meu irmão, eu quero te dar uma dica. Você não é inimigo do homossexual, não. Você tem que amá-lo, respeitá-lo. Mas você tem que mostrar para ele o que ele precisa, assim como eu e você, é de Deus. E hoje nós estamos vendo os cristãos batendo, humilhando e, de alguma forma, afastando esses homens e mulheres de Deus. Por que você acha que a nossa política tem cada dia mais atacado as nossas bases, os nossos princípios? Você acha que isso é à toa? Você acha que isso é porque simplesmente é uma ideologia? É algo que alguém pensa? Não, meu irmão. Isso é um plano para destruir eu e você. Quando você mexe nos princípios, quando você mexe nas bases, você está mostrando que eu preciso te enfraquecer. Mas o que essas pessoas não sabem é que em Cristo nada se enfraquece. Mas quando nós não abrimos nossos olhos e vivemos para Deus, nós podemos sim ser destruídos. E infelizmente hoje no Brasil nós temos uma igreja tão relaxada, que se for preciso a gente fechar as portas desse local e ir para as ruas, nós não vamos. Sabe por quê? Está chovendo, está fazendo frio, ou está calor demais. Nós sempre temos uma desculpa para não fazer aquilo que tem que ser feito. Nós sempre damos uma justificativa para não fazer o que deve ser feito. Sabe, muito tempo atrás eu aprendi algo. Homens fazem o que precisa ser feito e não o que quer. Sabe, a igreja brasileira hoje tem feito o que quer e não o que precisa ser feito. Sabe, meu irmão, eu quero te chamar a atenção para isso. Sabe, nós precisamos deixar a religiosidade, nós precisamos entender e começar a viver que Deus é suficiente, a Bíblia é que nos conduz, e através dela nós vamos obter o sucesso que nós tantos queremos. Eu conheço homens, meu irmão, ricos, podres de ricos, mas não têm paz. Mas da mesma forma eu conheço homens pobres, que ganham um salário mínimo, têm que sustentar 2, 3 filhos, e têm a felicidade dentro de sua casa. Mas isso acontece porque essas pessoas que têm a felicidade, que encontrou a Cristo verdadeiramente. E tem hoje homens e mulheres achando que o dinheiro vai resolver seus problemas. Tem homens e mulheres achando que o casamento vai resolver os seus problemas. Tem homens e mulheres achando que um curso vai resolver os seus problemas. E meu irmão, cara nessa não. O que pode resolver os seus problemas, os seus conflitos, é o Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, que venceu a cruz, que venceu a morte. Ele sim tem um poder de transformar a sua vida, transformar a sua casa, trazer salvação para você e para a sua família. É só através dele. Sabe, se você roubou um dia, o Senhor tem a capacidade de transformar aquilo que você cometeu. Se você um dia for mentiroso, o Senhor tem a capacidade de transformar aquilo que um dia você cometeu. Se você um dia foi um ladrão, se um dia você vendeu drogas, se um dia você foi viciado, não sei, o Senhor tem a capacidade de mudar a sua mente, o seu coração e as suas atitudes. Só que muitos de nós estamos procurando isso em outras pessoas, e isso jamais vai acontecer. Isso jamais vai acontecer, porque eu não tenho o poder de transformar você, mas Cristo sim. E por isso nós estamos aqui nessa noite, em comunhão, em unidade, para pedir ao Senhor socorro, para pedir ao Senhor ajuda, para falar: Deus, eu preciso de você, é só através de você. E quando nós fazemos isso, nós voltamos para a Bíblia, e a Bíblia ela tem um poder de restaurar, tem um poder de curar, tem um poder de nos servir da forma que nós devemos. Sabe, meu irmão, é tempo da gente voltar para a Bíblia. É tempo da gente voltar verdadeiramente para o Senhor. O desejo do coração do Senhor esses dias é que nós voltemos para Ele.
Sabe, nós olhamos para a Bíblia e olhamos tantos erros como Sansão, Adão e Eva. E todos nós julgamos esses homens e mulheres. Mas sabe o que nós não vemos? Que eu e você nós já fizemos muitas vezes pior. Sabe, e o Senhor, nesses dias, Ele tem um propósito para cumprir na minha vida, para cumprir na sua vida. E eu creio que você é um agente do céu, eu creio que você é um homem, uma mulher que foi despertada para fazer a diferença. Sabe, eu creio que a sua família, se você não é casado ainda, que a sua esposa, quando chegar, foi feito para você ser a diferença na sua vizinhança, na sua casa, na sua família. Mas isso só vai acontecer se você for um homem ou uma mulher bíblica, e não um homem ou uma mulher evangélica. Sabe, hoje nós estamos importando muito em ser evangélicos, mas não estamos importando em ser cristãos. E quando a gente é cristão, nós precisamos entregar tudo. É entregar o que você acha, o que você pensa, os seus desejos, os seus sonhos. É isso que Deus quer de você. Sabe, nós entramos, muitas pessoas não querem entrar na igreja porque falam assim, não vou na igreja não porque eu tenho que dar dinheiro. Meu irmão, Deus não precisa do seu dinheiro não. Quando você oferta dizima aqui é porque a igreja necessita, a igreja precisa ser mantida. Mas você acha que Deus quer 200, 300 mil reais que você pode ofertar? Isso é muito pouco, Ele quer o seu coração. O que vale para Ele é o seu coração, é a sua identidade. Para de deixar o diabo roubar as ideias de Deus de você. O diabo tem deturbado a ideia de Deus sobre você. Tem homens aí que estão sendo dentro de casa, de alguma forma, não cumprindo o seu papel, sabe por quê? Se vitimizam diante da mulher. Homens que era para estar protegendo a sua família, para estar trabalhando, fazendo isso, sabe por quê? O diabo roubou a ideia de Deus sobre você. Mulheres que eram para estar cuidando da sua casa, para estar edificando o seu lar, estão saindo da rua, sabe por quê? Porque elas não entenderam qual que é o papel delas dentro da sociedade, que não é um papel delas dentro do corpo de Cristo. Isso está cada dia mais tomando a nossa igreja, está cada dia mais tomando o Evangelho de Cristo. Não se assuste que as coisas vão piorar, mas eu e você não podemos contribuir para que isso piore. Eu e você, nós somos agentes do céu, homens e mulheres levantados para fazer a diferença. Sabe, você viu o louvor aqui hoje com 4 pessoas? Deveria ter 30 aqui em cima, homens, mulheres brigando para cantar, é muito forte, né, Bruno? Homens que aqui, querendo, disputando para falar assim, não, eu que toco violão hoje, não, eu que vou tocar guitarra, sabe? Isso é servir. Mas sabe o que nós queremos, meu irmão? Chegar aqui 6h30, dá 8 horas, 8h05 a gente está olhando para o relógio, sabe por quê? Nós estamos acomodados em servir. Isso não é evangelho, isso não é ser cristão. Ser cristão é você fazer o que Deus pede, é você entregar os seus dons, os seus talentos, é você servir um ao outro, é você deixar de ser mesquinho, é você deixar de agir pelos seus próprios impulsos e pensamentos. O que Deus quer de você é aquilo que você pode dar de melhor. Hoje a igreja brasileira vive em uma esfera tão grande, mas tão oca ao mesmo tempo, sabe por quê? Falta Cristo, falta Deus, falta amor. E infelizmente eu e você nós fazemos parte disso. Sabe, tem pessoas que não vêm na igreja porque não foram abraçadas como achou que queriam. Meu irmão, para de se colocar em um local que não é para você estar. Se o seu irmão não te abraçou, vai lá e abraça ele. Se você queria algo do seu irmão, vai lá e seja verdadeiro e fala com ele. Se você viu o seu irmão errando, fala com amor com ele. Mas não permita ser mais uma massa de manobra dentro da igreja brasileira. Você quer ver essa igreja avivada? Seja você avivado primeiro. Assuma a sua responsabilidade e deixe Deus fazer de você. Se você tem que orar mais, ore mais. Se você tem que ler a Bíblia mais, leia. Mas é hora de Deus e de você, de assumirmos a nossa responsabilidade e vivermos como homens e mulheres de Deus. O nosso país não precisa mais de homens que sigam a religião. O nosso país precisa de homens e mulheres que sigam a Cristo. Você quer ver o nosso Congresso mudado? Seja você a mudança. Você quer ver a nossa política? Você quer ver nossas escolas mudadas? Seja você a mudança. Você é profissional, você é homem, você é mulher, mas você é servo, você é filho de Deus. E é hora da gente se levantar, da gente lutar, guerrear contra o mal, porque senão, meu irmão, o mal vai nos engolir. Nós olhamos para tudo, mas não vemos nada. Sabe, nós queremos ver aquilo que nos agrada, nós queremos viver aquilo que nos agrada.
Mas eu não sei se você já experimentou, de alguma forma, depender de Deus 100%. Onde as suas finanças não têm receita, onde você não tem dinheiro para entrar, onde você não tem mais o que fazer. Não sei se você já passou por experiência, e nem quero que isso aconteça com você. Mas, meu irmão, nós já não fomos na igreja porque a gente estava de alguma forma destruído emocionalmente. Aí a gente começa a orar, a gente começa a acordar às 5 horas da manhã para fazer o nosso devocional. Só que aí as coisas mudam. O que a gente faz? Relaxa. Eu quero te fazer uma pergunta, não precisa você me responder, mas pense nisso. Se hoje você fosse um homem ou uma mulher que realmente tivesse uma vida 100% entregue a Deus, aonde você estaria? Talvez você não vai saber responder essa pergunta. Mas uma coisa eu te dou certeza: você estaria muito além. Sabe, eu não sei o que Deus tem com você, mas eu sei que Ele tem algo lindo. Isso só vai acontecer, meu irmão, se a gente deixar a nossa humanidade de lado. E para a gente encerrar, lá em 2 Coríntios 3,18, diz assim: mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito de Deus. Meu irmão, você é um espelho do Senhor. E esse texto é tão lindo porque ele fala que de glória em glória, de luta em luta, nós somos transformados para a glória de Deus. Eu sei que nós não vimos a Deus ainda, e um dia nós vamos ver, aleluia. Mas eu sei que eu e você já imaginou como que Deus é. Eu imagino aquela luz brilhante, aquele ser poderoso, e você é o espelho disso, meu irmão. A glória de Deus está em você, a transformação de Deus está em você. O que aconteceu com os discípulos em Jesus, isso está em você. O Senhor tem te chamado para você ser transformado, e a transformação te habilita para viver o extraordinário de Deus. Coloque sobre seus pés. Os meninos de louvor, por favor. Eu não sei quais as experiências que você teve ou está tendo com Deus, mas eu nasci num lar cristão, num berço cristão. Por muito tempo eu fui da presbiteriana, uma igreja que eu amo. Tenho amigos lá que foram fundamentais em minha vida. E eu não vou aqui contar minha história, porque é muito longa. Mas quando eu perdi minha mãe, alguns sonhos pararam de aflorar em mim. E um dos sonhos que eu não tinha mais era me casar, porque o meu pai casou depois, o casamento dele teve muito problema. E eu tinha 15 anos mais ou menos, eu jogava bola ainda. E um dia eu fui com meu pai. E naquele dia eu cheguei na igreja e falei assim: Senhor, eu não sei quem eu sou. Me dê uma visão do meu futuro. E sentei na cadeira, no banco. Fiquei o culto inteiro sentado, e quem me conhece sabe que isso é muito difícil. Eu sou muito ativo. E no meio do louvor,
fechei os meus olhos e veio na minha mente uma mulher ao meu lado e duas crianças, um menino e uma menina. E meu irmão, eu achei que aquilo era a minha imaginação. Eu achei que aquilo era da minha mente. Mas um dia, um pouco de eu casar, a gente estava prestes a casar, e o meu casamento foi na pandemia, então, os irmãos sabem, foi um casamento pequeno. E um dia eu estava dentro da minha casa, muito triste, porque eu ia casar e naquele momento não tinha renda, não tinha nada. A gente vivia, nunca faltou nada, tanto na minha casa quanto na casa do meu sogro, da minha sogra, da minha esposa. Eu estava em casa e chorava. Falei, Deus, eu não quero que minha esposa passe vergonha. E meu irmão, eu estava ali orando, e aquela visão veio na minha mente. E algumas coisas me lembraram e me marcaram, que era a aliança, a filha menina e uma mulher de cabelo louro. Para quem não sabe, a Natália é morena agora, mas eu casei com ela, ela já tinha um cabelo loiro. E naquele dia o Senhor falou assim comigo: os planos que eu faço para você, ninguém tem a capacidade de parar. Mas cabe a você aceitá-lo ou não. Meu irmão, e é algo tão incrível, porque a minha família é uma família abençoada. Nós não conquistamos nem 10% do que a gente almeja, do que a gente sonha. Mas até hoje, e eu sei que vai ser assim para sempre, o Senhor nos sustenta. E meu irmão, não é sobre dinheiro, porque se fosse sobre dinheiro, meu irmão, minha família já tinha até acabado. Mas naquela noite, naquela oração, eu falei sim para os planos de Deus em minha vida. E meu irmão, se você não sabe, eu corri disso daqui há muito tempo. Eu corri do microfone há muito tempo. E sabe por que eu estou aqui? Porque eu disse sim para os planos do Senhor, com medo, aborrecido, de alguma forma revoltado, mas Ele me trouxe até aqui. E sabe o que mais me assusta em minha história? Eu disse muito não para o Senhor. Era para mim estar muito além. E nessa noite eu quero te convidar a você abrir o seu coração, como diz aqui em Coríntios, a você rasgar o seu orgulho, o seu ego, e permitir que o Senhor te mostre onde você tem dito não para Ele. Eu tenho certeza que a sua história é diferente da minha. Talvez você já sofreu muito mais do que eu. Mas meu irmão, eu me achava humilde demais. O que me afastava de Deus é eu achar que eu não precisava. Os meninos vão entoar uma canção aqui. Eu quero te pedir que você esqueça um pouco dessa pessoa que está do seu lado, à sua frente, à sua atrás. Vou te pedir também para você fechar os seus olhos. E nesse momento eu quero que você seja sincero a Deus. Sabe, você sabe o que você precisa mudar. Você sabe o que você não tem conseguido mudar. E hoje você aprendeu que sem Ele você não é nada. O sucesso da sua vida não está em suas mãos, meu irmão, mas sim sobre as mãos de Deus. Mas para que você alcance isso, hoje é noite de você dizer sim para Ele. E lembre de Abel, meu irmão. Ele entregou o melhor, não o maior, não da aparência mais bonita, mas o melhor. E nessa noite você tem a oportunidade, assim como eu, de entregar o melhor para Deus.
rasga o seu coração, esvazia a sua mente, permita que o Senhor te toque de uma forma que você nunca foi tocado. Você vai sair aqui dessa noite como espelho do Senhor. As pessoas vão tocar em você, vão ser curadas por Deus. As pessoas vão olhar para você e falar assim: eu preciso do Deus que esse homem e essa mulher têm. A sua família vai ser restaurada, a sua casa vai ser edificada, a sua saúde vai ser curada. Mas não é por mim, não é por você, mas sim pelo Espírito Santo de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Esse é o seu momento íntimo com Deus. Oh, Jesus. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais ser. Sou mãe, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar.
eu quero orar por você. Mas eu quero que você reconheça isso, sabe, meu irmão? Eu precisei e preciso quebrar muito orgulho, muita vergonha na minha vida. Mas muitos de nós estamos presos pelo pecado, pelo medo, pela dúvida. E eu quero te convidar a dar um passo de coragem nessa noite. Você que entendeu essa palavra e que de alguma forma precisa ser liberto, transformado, você que sabe que não assumiu sua responsabilidade ainda, eu quero que você venha aqui na frente para a gente poder orar. Sabe, é um passo de coragem mesmo, meu irmão. Não é para te envergonhar, não é para te humilhar, mas é sim para que você entenda o que Deus quer fazer na sua vida. Eu sei que Ele tem muito a fazer na minha vida, mas o que conforta o meu coração é porque Ele não vai fazer sozinho. E o que me dá esperança é que eu tenho você, que eu tenho o corpo de Cristo. Sozinho nós não vamos, sozinho nós não vamos conseguir. Sabe, então deixa o orgulho, deixa o ego, deixa a autossuficiência de lado, meu irmão. Se rasgue o seu coração. Senhor, nessa noite eu oro por cada homem, cada mulher que decidiram vir aqui, ó Pai, e dar um passo de coragem. Eu não sei, ó Pai, que os meus irmãos, as minhas irmãs estão passando nesses dias, quais são os medos, as dúvidas. Mas a certeza que eu tenho, ó Pai, é que o Senhor nessa noite tocou e transformou eles, ó Pai. Não é sobre nós, ó Pai, mas sim sobre o Senhor. Então nessa noite, ó Pai, nós declaramos que esses homens e essas mulheres estão transformadas, com a mente renovada. Pai, dê coragem para esses homens, dê coragem para essas mulheres. Faça com que esses homens e essas mulheres sejam espelhos que refletem a Tua glória, Pai. Que cada pergunta não respondida, ó Pai, que o Senhor responda. Que cada medo, ó Pai, o Senhor tire e coloque coragem. Que cada dúvida, ó Pai, o Senhor tire e traga solução, certeza, Pai. Restaure famílias que estão destruídas aqui, ó Pai. Restaura, Pai, corações que de alguma forma estão entristecidos, ó Pai. Que cada mente cativa aqui seja liberta. Que o Senhor nos perdoe, ó Pai, com o seu amor e com a sua misericórdia. Nós declaramos nessa noite, ó Pai, que nós somos do Senhor e no Senhor nós podemos tudo. Que o Senhor traga liberdade no meio dos seus filhos, ó Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra os nossos ouvidos. Renova a nossa mente, renova a nossa esperança, Pai. Nós acreditamos que nessa noite o Senhor há de fazer algo novo. E a partir do momento que a gente sair pela porta, que a gente venha reconhecer que somos totalmente dependentes do Senhor. Pai, que venha ter uma transformação tão grande, a ponto das pessoas não nos reconhecer. E nessa noite nós entregamos o nosso coração e dizemos que tudo que nós temos, vivemos é do Senhor. Que a glória do Senhor esteja sobre nós. Que a Tua paz, que a Tua verdade, que o Seu coração nos ensine, ó Pai, a nos ver como o Senhor nos vê. Que o Senhor restaure os sonhos, ó Pai. Que o Senhor restaure, ó Pai, a esperança de cada um aqui. Que a cura do Senhor alcance a casa deles. Que a salvação do Senhor alcance a casa deles. E que eles possam ser, ó Pai, mais do que servos de uma igreja, mas servos do corpo de Cristo. Nós declaramos nessa noite, homens e mulheres transformados, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Hoje vocês tomaram uma decisão que talvez para vocês custaram muito. E talvez algumas pessoas queriam vir aqui na frente e não vieram. Mas toda decisão que a gente toma em Deus não volta atrás. O que faz a gente mudar é o sim para Deus. Eu tenho certeza que os meus olhos vão ver vocês em locais onde vocês jamais imaginaram. Conte comigo, conte com a igreja. Vocês não estão sozinhos. Aqui no meio de vocês é mais do que restauração, meu irmão. É algo novo de Deus. Sinta o que Deus tem para vocês. Amém? Pode se assentar. Amém? Meu irmão, que a gente possa viver com isso, viver com a certeza. Pode ligar as luzes, por favor. Com a certeza que nós temos em Deus. Eu jamais me imaginei pregando, falando do amor de Deus. E por muito tempo eu tive muita vergonha. E até hoje às vezes eu tenho. Mas entenda que o que Deus quer fazer na sua vida é muito grande. Amém? Vamos embora para casa? Fique sobre seus pés. Temos mais uma semana aí para vencer. E vai ser uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Deus Pai, o amor do Deus Todo-Poderoso, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Tenham uma boa semana em nome de Jesus. Cumprimente, dá um abraço em 2, 3, 4 aí. E vamos viver uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te leve em paz, meu irmão. Vão com Deus e até amanhã na oração.